Olá novamente, aqui é o Dr. Raj e mais uma vez estaremos observando um arquivo da Fundação SCP. O SCP de hoje é o de número 1124. E sem mais delongas, vamos começar. Item número SCP-1124. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Todas as amostras enviadas estão em contenção. A distância da Terra e as condições do próprio planeta tornam quaisquer falhas na contenção das instâncias ativas de SCP-1124 improvável. Essas entidades foram observadas como sendo exclusivamente terrestres. Uma repetição do incidente da sonda na base das forças aéreas é improvável, pois não mais que uma sonda foi estacionada em Illina no momento do surto. Um drone de pesquisa revelou que o transporte espacial desaparecido está atualmente corroído na superfície do planeta. Amostras do SCP-1124 foram transferidas para o depósito do complexo 1124-XA pela recomendação do Dr. Ao pesquisador Sanders e aos doutores Herman e Smith foram dadas permissões especiais para acessar as amostras da maneira que desejarem, com as condições de atualizar os registros e evidências de atividades ou reativação, que devem ser imediatamente adicionadas no registro. A vigilância indefinida desses pesquisadores é promulgada por precaução, com exceção ao incidente de Illina e a instância SCP-C, nenhuma instância do SCP-1124 foi ativada. O depósito complexo é localizado a 70 km abaixo do sítio e é equipado com um dispositivo nuclear contra falhas. Caso o protocolo de emergência falhe, instâncias individuais de SCP-1124 são hermeticamente fechadas em caixas à prova de som e calor, feitas com aço com 1 metro por 1 metro por 1 metro, como um, entre aspas, cofre de segurança. Instâncias isoladas de SCP-1124 são mantidas separadas individualmente em recipientes de aço equipados com sensores de calor e movimento. Não mais que uma instância do SCP-1124 deve ser testada. Testes são para serem feitos com a aprovação de cada um dos 3 funcionários citados acima, o diretor do sítio e a diretoria O5. Recomendam-se drones para serem enviados a Illina para pesquisas. Caso os sistemas defensivos de dentro da câmara de testes falhem, a câmara deve ser imediatamente selada, preenchida com ácido tríflico e incinerada. Qualquer pesquisador presente no interior da câmara de testes deve permanecer lá durante o protocolo de terminação. Esforços estão sendo tomados para destruir SCP-1124-C antes de sua maturação, apesar de que os resultados atuais mostrem que isso é improvável. A progenitora está contida em uma unidade de contenção à prova de ácido de 3 metros por 3 metros por 3 metros, revestida por titânio. O recipiente deve ser submergido completamente e reciclado com ácido tríflico a todo o tempo. A própria unidade deve ser revestida mensalmente com placas extras de titânio para substituir as que foram dissolvidas ou destruídas. Esse processo de manutenção deve ser completo dentro de um intervalo de 40 minutos. Descrição: SCP-1124 é um objeto metálico achado perto da base de pesquisa Illina em... A primeira instância de SCP-1124 foi recuperada de recipientes sobre a cordilheira. Dados explorados. Entidades contidas pelos recipientes têm a aparência de cefalópodes, pesando exatamente 1,0268 kg. Instâncias de SCP-1124 são resistentes a calor e pressão. Cada uma delas não é muito responsiva a estímulos externos, exceto a contato físico com matéria biológica, o qual causa ativação e... Dados explorados. Das instâncias de SCP-1124. Reações com matéria biológica originais de criaturas sapientes tendem a provocar respostas violentas.
Embora as observações sejam feitas diariamente pelas câmeras de monitoramento através da janela de visualização do tanque 1124-C, uma forma definida não pode ser substanciada. A mais recente aparência da entidade é similar à de larvas de besouro. SCP-1124-C tem uma aparência metálica a todo momento. A entidade frequentemente rói e consome o revestimento da unidade de contenção, apesar da quantidade de dano tomada ser aceitável devido à espessura do revestimento utilizado na câmara. Pesquisas mais aprofundadas sobre a contenção são consideradas necessárias, pois a criatura demonstrou crescimento quanto maior a quantidade de material consumido. Um rasgo localizado no uniforme de proteção do pesquisador durante a transferência permitiu que dados expurgados, ativando uma instância de SCP-1124. Câmeras de segurança mostram que a entidade roeu e atravessou rapidamente a carcaça metálica e lançou-se diretamente na boca do pesquisador. Acredita-se que esse método de mobilidade é semelhante ao de molas proporcionado por seus apêndices, mas isso ainda não foi confirmado. Seguindo os procedimentos de contenção, o pesquisador selou-se dentro da unidade 1124-C e ativou o mecanismo contra falhas, contendo efetivamente SCP-1124-C. Veja o relatório do incidente 1124. Dossiê de terminação dos funcionários. Envio de dados transcritos e vídeo transmitidos de SCP-1124 para obtenção de mais detalhes. X-23C, Iliana. Sonda 655-X23. Dados transmitidos. Dr. Sanders, registros de áudio A20, reportando sucesso na missão. As amostras estão sendo alojadas. O que pensamos ser recipientes de vidro foram achados sobre a cordilheira 84 Sul, 2 e 3 Leste em sua escala, estimados 4 minutos antes da chegada ao veículo espacial. Chegada ao veículo antes do previsto, todos presentes e contabilizando. Estimada 1 hora antes de chegarmos a Iliana. Agora estamos na câmara de ar. Nós descarregamos nossas cargas e o pesquisador Bran reporta sua entrega do recipiente recuperado na cúpula Theta. Desligando. Eu encontrei com o Bran. Ele ainda não disse nada sobre os recipientes. Ele disse deixando o melhor para o final. Não sei como ele pode resistir a algo tão bizarro. Acho que é por isso que eles nos trouxe aqui. Encontrei o Bran de novo. Deixe-me ligar meu transmissor aqui. Diga algo, Bran. Oi, saudações do espaço. Você é um retardado, Bran. Ele obteve algumas coisas que estavam dentro do recipiente, que estava em cima de uma tábua de metal. Bran disse que o recipiente em si não é de vidro. Não tenho certeza de qual material era. Os recipientes têm um formato de ovo, sem entalhes, lisos. Eles têm tampas em suas extremidades que saem e podem ser recolocados, dando uma leve pressionada. Não tem adesivos, parafusos ou qualquer tipo de coisa. Eles apenas saem e entram. As coisas de dentro dos ovos parecem com pequenas lulas prateadas. Seus membros são segmentados. Não consigo diferenciar os olhos da boca. Rainbow lançou um deles, mas os membros não se mexeram, como nós esperávamos. Eles estavam rígidos. Ray não consegue começar a dissecação. Sua carapaça exterior é muito firme. Estamos pensando que eles podem ser apenas estatuetas ou algo do tipo. Ray explodiu essas coisas. Expôs o calor, frio, até colou-as em um triturador e elas não demonstram nenhuma reação depois de tudo. Elas apenas espirram algo em tudo que jogamos nelas. Ele brincou dizendo que deveríamos espirrar nelas também. Bran me deu as honras.
Eu não consegui espirrar, então cuspi uma. Ele não pareceu ser afetado. Acho que elas são apenas estatuetas. Misericórdia. Um dos apêndices está se movendo. Ele está realmente se movendo. Oh, merda. Envio do adendo 1124. Áudio para transmissão. Adendo 1124. Áudio A. SCP-1124. Adendo A. A sonda de Ilina retornou para a base das Forças Aéreas em Nevada em 2020 sem um transporte especial. 655-X-23 foi recuperada pela organização. Depois de ser alertada das circunstâncias da chegada pelo General 655-X-23 aterrissou sem tripulantes e cheia com as instâncias de SCP-1124 em seus recipientes originais. Tentativa de contato com Theta ou com a estação têm sido mal sucedidas. Um drone não tripulado foi enviado para investigação. SCP-1124 Adendo B. O drone de pesquisa X-23E foi capaz de acessar a baía de pesquisa de Ilina. Variações não identificadas de SCP-1124 foram descobertas antes da perda do drone. Envio do vídeo transcrito SCP-1124. Classificação numérica 1124-1. Descrição: pequenas, cada um com exatamente 1,068 kg e geralmente inativas. Metálicas em aparência, tem uma cobertura distinta em forma de cone e é perfeitamente simétrica bilateral. Especulado que quando exposto à matéria biológica é ativado. Assinatura de calor. Sem assinatura de calor. Descrição: 1124-2. Anatomicamente similar a aranhas comuns, difere na aparência de aranhas comuns em que os segmentos do corpo são fundidos em 4 tagmatas unidos por 4 pedícelos cilíndricos. Tem uma antena anterior. Ignora o drone de pesquisa X-23E. Assinatura de calor? Sem assinatura de calor. 1124-5. Descrição: aparência hominídea. Aparecem em múltiplos locais em diferentes sistemas. Depois de perseguir o drone por algum tempo, uma grande labareda danificou o sensor térmico. Assinatura de calor: 4 micras. 1124-88. Descrição: nós podemos concluir que o material que compõe a progenitora de 1124 é vencível. Em outros sistemas, o material demonstra regeneração. Sem assinatura de calor. 1124-89. Dados expurgados. Assinatura de calor: 8 micras. 1124-7. Descrição: a entidade ignora os drones de pesquisa permitindo inspeções mais minuciosas. Tem uma cauda com o mesmo comprimento de seu corpo. 2 conjuntos de dentes cerrados, cada um com aproximadamente 10 centímetros de comprimento, observado destruindo paredes e consumindo elas em Theta. O consumo parece ser auxiliado por narinas alongadas perto de seu anterior. Assinatura de calor: 5,45 micras. 1124-6. Dados expurgados. Assinatura de calor: Dados inválidos. 1124-24. Descrição: tem uma aparência variável, mas isso pode ser devido ao dano no sensor térmico. O indivíduo apareceu pela primeira vez com uma aparência reptiliana. Assinatura de calor: 2 micras. 1124-23. Descrição:
causou dano considerável a X-23Z, retirador de amostras completamente dissolvido. Assinaturas de calor. Dados expurgados. 1124 Descrição. Depois de algumas observações, a aparência do indivíduo se alterou para Dados expurgados. E ele gesticulou como se sugerisse que o drone fizesse o mesmo. Pesquisadores operando com o drone remotamente tentaram fazer contato com a entidade. Como resultado de estímulos verbais, a entidade avançou em direção ao drone e finalmente a comunicação com X-23E cessa. Não foi possível obter mais dados. Assinaturas de calor. Dados expurgados. Notas compiladas. Adendo D. Instâncias criadas a partir de SCP-1124, que demonstram baixa assinatura de calor, variam levemente em aparência, mas compartilham algumas características incluindo abruptas características metálicas e membros segmentados. Entidades com grande assinatura de calor apresentam menos abrupturas e não são segmentadas. Algumas características corporais são similares com as de animais que anteriormente residiam no sítio, embora essas influências pareçam ser principalmente reptilianas. Temperaturas variam de -208 a -223 graus. E a gravidade na superfície é de aproximadamente 44,88 metros por 2 segundos. O sistema de suporte de Vila em Iliena não são mais funcionais. Os geradores de estabilização gravitacional de dentro de Iliena também não funcionam. A atmosfera de corrói a maior parte dos metais terrestres. Essas entidades não precisam de ar e são compostas por materiais orgânicos e metálicos altamente não classificados. Testes são requisitados em amostras hospedadas na Terra para confirmar se fatores ambientais afetam as entidades de SCP-1124, visto que testes em amostras ativas em Iliena são limitados devido às condições citadas acima em Iliena e limitações nos drones de pesquisa. Vídeo gravado na área 1124C. Pesquisador entra na área 1124C carregando um recipiente com SCP-1124. Perde o equilíbrio. Um rasgo na roupa de proteção na região próxima à perna do pesquisador é mostrada em uma inspeção mais próxima. Uma quantidade insignificante de sangue é derramada no recipiente. O recipiente começa a se mover e escorrega pelo piso. Coloca as duas mãos no recipiente, efetivamente parando o movimento. Um pequeno buraco aparece na superfície do recipiente. O pesquisador coloca uma das mãos no buraco e rapidamente a recolhe em dor. Uma figura correspondente à aparência típica de SCP-1124-1 emerge lentamente do buraco, pausando por aproximadamente 3 segundos. Permanece quieto e continua olhando para SCP-1124. SCP-1124 recua para o buraco. Retira o forro de emergência do armário de armazenamento próximo à unidade 1124-C e inclina-se sobre a caixa para começar a aplicar ele no recipiente. SCP-1124 se atira no recipiente em direção à boca de... Aparenta estar em pânico. Corre pela cela 1124-C e começa a socar o botão ligado ao sistema contra falhas. As portas da unidade 1124-C são trancadas e a câmara começa a se preencher de ácido tríflico e névoa. A cabeça de aparenta inflar levemente. Entra em colapso. O esqueleto de aparece através das fendas na pele, na região da cabeça. O sangue começa a jorrar dos orifícios cranianos. Neste ponto, a gravação é obscurecida pelo ácido que praticamente preenche o tanque. O som de metal rangendo pode ser escutado, seguido de um baque surdo e um som similar ao, entre aspas, estouro de um balão. Bom, eu acho que por hoje é só isso. Espero que todos tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até a próxima. Dr. Raj desligando.